Vamos aprender inequações. Uma inequação é uma expressão matemática que apresenta uma desigualdade. As desigualdades possíveis são o sinal de maior que, o de menor que, o de maior ou igual a e o de menor ou igual a. Se uma expressão apresenta qualquer um desses símbolos, ela se trata de uma inequação. Vejamos alguns exemplos. Nós poderíamos ter x mais 3 é maior do que zero, ou, por exemplo, 2x ao quadrado menos 5x mais 7 é menor do que zero, ou talvez x mais 5 sobre x menos 2 é maior ou igual a zero, e também poderia ser o módulo de x menos 3 é menor ou igual a 5. Bom, aqui nós temos 4 exemplos de inequações e, como vocês podem observar, eles não são iguais. De acordo com o maior expoente da variável, nós podemos classificar essa primeira inequação aqui de inequação do primeiro grau, já que o expoente do x aqui é 1 e é o maior. No caso do segundo exemplo, o maior expoente do x é 2, é um x ao quadrado. Portanto, isso se trata de uma inequação do segundo grau. Muito bem. Agora, nesta inequação aqui, nós vemos a presença de uma fração e, portanto, nós vamos classificá-la como uma inequação fracionária. E, por último, no nosso último exemplo, existe a presença de módulo. Portanto, essa vai ser uma inequação de tipo modular. Excelente! Já vimos 4 maneiras de se classificar as inequações. Agora, como é que nós escrevemos a resposta para uma pergunta de inequações? Uma vez que nós resolvemos a inequação, como se representa isso? Vamos ver com um exemplo. Imagine que a gente chega à conclusão de que x é maior do que 2. Se o x é maior do que 2, eu poderia representar da seguinte maneira. Eu escrevo a reta real, que poderia corresponder ao eixo x, eu marco aqui o número 2, e os números maiores do que o 2 são os que estão bem aqui, ó, à direita do 2. Até onde? Até o mais infinito. Bom, a partir do 2, todos os números à direita dele são maiores do que o 2. Agora nós vamos observar que o 2 não pode pertencer a esse conjunto de valores, porque o x ele tem que ser maior do que o 2 e não maior ou igual ao 2. Quer dizer que o x aqui, no nosso exemplo, não pode ser 2. Como nós fazemos para representar isso? Aqui nós aprendemos o conceito de intervalo aberto. O intervalo aberto ele se representa com um parêntese e ele indica para nós que o número que está ao lado do parêntese não entra nesse intervalo. Então a maneira de representar isso aqui na reta seria colocar um parêntese bem aqui no 2, indicando que do 2 para frente é o nosso intervalo, porém o 2 ele não pertence ao intervalo. Então, assim a gente representaria esta inequação aqui numa reta. Nós também podemos representá-la como um conjunto solução, por isso S, que vai ser a representação na forma de um intervalo, que vai começar no 2 e vai terminar no mais infinito. Seguindo a mesma regra dos intervalos abertos, esse 2 vai apresentar um parêntese aqui do lado. E o infinito, porque existe uma regra que diz que todos os infinitos são sempre abertos, ele vai receber um parêntese. Isso daqui se lê intervalo aberto, que vai de 2 a mais infinito aberto. Então, as 3 maneiras que nós temos de representar uma inequação são na forma de inequação, na forma de reta e na forma de intervalo. Vamos ver um outro exemplo aqui. Imagine que o resultado final deu x é menor ou igual a 5. Como nós fazemos para representar esse resultado? Na reta real ficaria assim. Representamos a reta e marcamos o 5. Os números menores do que o 5 são os que estão à esquerda. Eles vão do menos infinito até chegar no 5. Porém, aqui, como o x ele é menor ou igual ao 5, o 5 faz parte do meu intervalo e nós vamos representar isso como um colchete. Por último, na forma de intervalos, esse resultado, ou esta solução, ficaria da seguinte maneira.
ela vai de menos infinito até o 5. Todos os infinitos são sempre abertos, ou seja, sempre com parênteses, e o 5, neste caso aqui, recebe colchetes. E nós estamos vendo que se trata de um intervalo fechado, já que o 5 aqui, neste exemplo, pertence à nossa resposta. Via de regra, sempre que houver o sinal de maior ou de menor, o intervalo será aberto e a representação será com parênteses. Quando houver maior ou igual e menor ou igual, o intervalo será fechado e a representação será com colchetes. Então, o que nós aprendemos aqui foi o seguinte: nós sabemos reconhecer uma inequação, é uma expressão que apresenta uma desigualdade. Nós vimos os 4 tipos de desigualdade: maior, menor, maior que, maior ou igual e menor ou igual. E nós vimos 4 maneiras de classificar as inequações. Elas podem se classificar em inequação do primeiro grau, do segundo grau, inequação fracionária e inequação modular. E por último, nós vimos 2 exemplos de como se representam a resposta das inequações. Nós podemos representar de 3 maneiras: na forma de uma inequação, na forma de uma reta ou na forma de intervalo.